gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Basta comemorar a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A paz do Senhor, meus pequeninos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês neste momento. E hoje, nesse dia muito especial, eu vim aqui falar para vocês sobre a Páscoa. Amanhã nós comemoramos a Páscoa. E vocês sabem o que é Páscoa? Significa passagem. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não. Muito menos com chocolate. É bom comer chocolate, não é? É gostoso? Mas não tem nada a ver com a Páscoa. E a tia Zora vai contar para vocês agora qual o verdadeiro sentido da Páscoa e desde quando ela foi comemorada. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. A Bíblia fala que Cristo, o nosso Cordeiro, foi sacrificado por nós. Então, se foi Cristo, não tem nada a ver com coelho nem com chocolate. Mas a Páscoa, ela surgiu lá muito tempo atrás, lá no Egito. A Bíblia fala que tinha um povo hebreu, os servos do Senhor. Eles estavam aprisionados por um homem do coração muito mau, o rei Faraó. Então lá no Egito, o povo hebreu estava assim, escravizado pelo Faraó. Faraó era um homem do coração duro, era triste o coração de Faraó. Ele não queria deixar o povo de Deus livre, ele não queria, só queria viver com o povo escravizado, e o povo estava sofrendo nessa situação, o povo de Deus. Então o povo começou a clamar a Deus por um libertador. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus ouviu o clamor daquele povo hebreu, do seu povo. Então Deus enviou um libertador para aquele povo ali no Egito. Sabe quem era esse libertador? Sabe qual era o nome deste homem que o Senhor enviou? Era Moisés. Deus falou a Moisés: vá até Faraó e diz a ele para deixar o meu povo ir. Faraó, ouvindo o que Moisés falava, Faraó endureceu o coração e não deixava o povo ir de jeito nenhum. Não deixou o povo de Deus livre. Continuou o povo de Deus cativo e aprisionado ali nas garras do Faraó. Então Deus falou assim: olha, Moisés, diz a Faraó que eu vou mandar 10 pragas no Egito. 10 pragas eu vou mandar lá no Egito, para ele deixar o meu povo ir. Mas Faraó não acreditou no que Moisés falou, crianças. E então o Egito sofreu, porque Deus mandou a primeira praga e Faraó continuou com o coração endurecido. Deus mandou a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona praga, e nada de Faraó ouvir os conselhos de Moisés. Não deixava o povo ir, não queria obedecer à voz de Deus. Então Deus falou que ele ia mandar a 10ª praga. E sabe qual era a 10ª praga, crianças? Deus falou que ele ia enviar o anjo da morte. E o anjo da morte ia passar no Egito e ia matar todos os primogênitos. Você sabe o que é um primogênito?
Pode ser você ou seu irmãozinho mais velho. O primogênito é o primeiro filho de cada casal. Mas não ia sobrar nenhum dos primogênitos, nem dos animais, nem das pessoas mais ricas, nem dos servos, nada. Todos iriam padecer, porque Faraó não queria ouvir o que Moisés estava dizendo. Então Deus pegou e falou: ó Moisés, prepara o meu povo para este grande dia. E Deus deu a ordem: vá lá, Moisés, diga para o meu povo separar um cordeiro para esta noite. Um cordeiro sem nenhum defeito, sem mácula, sem nada, um cordeirinho que esteja em perfeito estado. Vão pegar este cordeiro e vão sacrificar. E depois vão pegar ervas amargas e pães sem fermentos e vão cear. E depois, sabe o que vocês vão fazer? Para que o anjo da morte não entre na casa do meu povo, vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vão passar o sangue nos umbrais das portas das suas casas. E quando o anjo da morte passar, as suas casas vão estar protegidas pelo sangue do cordeiro e ele não vai entrar para matar os seus filhos, os primogênitos daquele povo. Então assim o povo de Deus fez. Tudo quanto Moisés mandou. Mataram um cordeiro, assaram a sua carne e pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta assim, e entraram para dentro das suas casas, fecharam suas portas e foram comer os pães asmos, as ervas amargas e a carne do cordeiro assada. Quando veio a meia-noite, crianças, o anjo da morte chegou no Egito, passou pelo Egito, e todos os filhos dos hebreus, os primogênitos, dos egípcios, aliás, todos os filhos dos egípcios ali naquela noite, até o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, morreram. E então, crianças, depois de todo este sofrimento, quando Faraó chegou e viu o povo chorando, aquela gritaria, quando ele estava em sofrimento, o povo de Deus estava dentro das suas casas celebrando a Páscoa, a libertação, porque naquela noite de sofrimento em que Faraó não quis obedecer, o povo de Deus ia receber libertação. Aquela noite o coração de Faraó ia ser tocado e o povo de Deus ia ser liberto, porque Deus assim tinha ordenado. E então, crianças, o Faraó, quando ele viu tudo aquilo, agora ele acreditou nas palavras de Moisés. E Faraó foi lá e deixa esse povo ir. Faraó libertou o povo do Egito, tirando as suas correntes e deixando aquele povo livre. E o povo de Deus, neste momento, que estavam celebrando a primeira Páscoa dentro da sua casa, a libertação. E eles foram livres das garras do Faraó. E por isso que nós comemoramos a Páscoa, que significava a libertação naquela noite, onde que o povo foi livre das garras de Faraó. E foi neste momento que a Páscoa passou a ser celebrada todos os anos. Eles assavam a carne do cordeiro, comiam os pães asmos com as ervas amargas. Esses eram os alimentos daquela noite ali na Páscoa. Mas sabe, crianças, o pecado, ele continuou no meio do povo. O nosso coração estava assim, ó, preto, sujo do pecado. Nós não tínhamos solução, nós não tínhamos esperança. Mas Deus, ele nos amava tanto que ele teve compaixão de nós. E sabe o que Deus fez, crianças? Deus, ele queria nos libertar da escravidão do pecado, da mentira, da inveja, de toda coisa ruim que nossos corações estavam e nós não tínhamos mais esperança. Então Deus, ele teve um plano perfeito, ele planejou, ele pegou e enviou Jesus, o seu Filho amado, para que ele viesse morrer numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Então, Jesus, ele veio a este mundo com uma missão e ele sabia qual era essa missão. Era morrer em uma cruz por mim e por você, derramar o seu sangue inocente e verter através do seu sangue, lavar os nossos pecados e curar os nossos corações. E então assim,
Jesus veio e os homens maus não gostavam de Jesus, o que é que eles fizeram? Pegaram Jesus e colocaram em uma cruz. Mas nós sabíamos que era o plano de Deus, que ele viesse verter o seu sangue para nos curar, porque este era o plano perfeito de Deus. Então, neste momento que Jesus foi crucificado e derramado o seu sangue numa sexta-feira, ele morreu. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Ele não ficou morto, não. Jesus, ele, no domingo de manhã, quando as mulheres chegaram lá no túmulo para procurar o mestre, o túmulo estava vazio, a cruz estava vazia, Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado no domingo de manhã, que era a Páscoa, onde que estavam comemorando a Páscoa. Por isso a Páscoa significa ressurreição, significa vida nova. Então nós podemos, sim, festejar o dia da Páscoa, mas com sentido verdadeiro, com o sentido original, que é o nosso Jesus, o nosso mestre que morreu na cruz, lavando os nossos corações, e aquele nosso coração que estava preto e sujo pelo pecado foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e o Cordeiro que era Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim Jesus veio e lavou, e os nossos corações ficou branco como a neve. Então, crianças, a Páscoa não é coelhinho, não. É Jesus. O símbolo da Páscoa é o cordeiro que simbolizava o nosso mestre, que ele veio como um cordeiro e foi sacrificado como um cordeiro por amor. Foi por amor que ele fez. Então celebre-se a Páscoa. Coma-se os seus ovos de chocolate. Mas lembre-se que Jesus é o nosso cordeiro pascual, o símbolo que nos trouxe a vida eterna e que um dia